é a cidade mais importante da Ásia Menor? Já parou para pensar sobre isso? Uma cidade onde foi estabelecida uma igreja local que demonstrou essa essência do amor a Cristo e depois perdeu esse primeiro amor? A cidade de Éfeso. E na aula de hoje nós vamos abordar sobre a igreja que se localizava ali. Eu me chamo Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 6, onde nós vamos aprender sobre o tema, a doutrina e o amor pelo Senhor. Um texto escrito pelo pastor Elias Torral. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve aqui no YouTube ou no Spotify. Você pode me acompanhar para a glória de Deus. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, você pode fazer isso se tornando um dos nossos assinantes aqui no Facilita EBD, onde você encontra o esboço de cada ministração que eu estou trazendo durante o trimestre para a sua edificação. Você vai encontrar também os slides. E através dos slides você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. A nossa proposta está na descrição do vídeo, está também o comentário abaixo. Fica à vontade para analisar e que Deus abençoe você. Agora eu quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica, para meditarmos então na palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós chegamos na lição de número 6, que vai cair no dia 11 de fevereiro, aqui da classe dos jovens, onde nós estamos abordando sobre o tema a doutrina e o amor pelo Senhor, texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. Estamos abordando nesse trimestre sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como uma base para uma caminhada cristã vitoriosa. E você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Também pode ler o resumo da lição em sala de aula, junto com os teus alunos, e a nossa leitura bíblica em classe vai se localizar em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Olha, não se esquece que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu estou por aqui postando aula para você, para a gente crescer junto. Toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens. E às 18 horas nós postamos essas lições aqui no YouTube e no Spotify. Mas às 17 horas, toda terça-feira, estamos também repostando essa aula no programa Voz da Assembleia de Deus, onde os nossos irmãos podem nos ouvir pela Rádio Brasil FM. E eu já quero desejar a vocês a paz do Senhor, um grande abraço em nome de Jesus e que o Senhor fale com vocês através dessa aula de hoje em Cristo. A lição de número 6, escrita e comentada pelo pastor Elias Torral, descreve então um grande problema. Qual problema? O problema da falta da doutrina, a falta do ensino bíblico, que pode produzir a mornidão espiritual. Existem muitas pessoas que estão mornas na fé. E a mornidão espiritual é um estado em que algumas pessoas atingiram e continuam vivendo nesse mundo. E isso está citado lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 ao 17, onde o próprio Jesus diz que conhece as nossas obras. E ele descreve que nós não somos quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio, mas é morno. E por causa disso, ele então vomitar-te-á ou nos jogará fora da sua própria boca. É interessante quando nós paramos para pensar sobre esse estado espiritual de mornidão. E existem muitas pessoas que estão vivendo assim, e eu espero que você não esteja vivendo assim. Mas se está, Deus está te chamando de volta através dessa aula para o primeiro amor. Pessoas espiritualmente mornas são pessoas que não têm uma opinião formada. São meninos inconsequentes, são levados então por qualquer vento de doutrina. Quem é morno espiritualmente
não tem opinião formada sobre as Escrituras, sobre a pessoa de Cristo, vai com qualquer vento de ensinamento que surge hoje em dia. E é interessante porque a Bíblia nos alerta que nós não devemos seguir a dois pensamentos. O próprio profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículos 21, disse isso para a multidão, que dizia, olha, até quando vocês vão estar pensando em adorar a Deus ou a Baal? Vocês não podem seguir servindo dois pensamentos. Tem que servir à vontade de Deus. Hoje nós temos um retrato da verdadeira mornidão espiritual presente no nosso tempo a partir da filosofia ou pensamento do ecumenismo. O ecumenismo religioso é exatamente o suprassumo da própria mornidão, onde todas as religiões podem levar a Deus. Esse é um perigo que é encontrado especialmente na visão da mornidão espiritual do próprio ecumenismo. Nós não podemos seguir isso. Entendemos como cristão que somente Jesus, João 14,6, é o único caminho que nos leva para Deus. E é interessante que hoje Deus está te chamando de forma muito especial para meditar na igreja de Éfeso. Uma igreja que nasceu no primeiro amor, foi fervorosa, mas foi perdendo a essência, perdendo o primeiro amor, mas Deus deu uma nova oportunidade para essa igreja. Nós também somos igreja de Cristo e às vezes perdemos a essência. Às vezes, nos desanimamos na fé. Às vezes, pensamos em parar. Somos humanos. Mas Deus hoje está te chamando de forma muito especial para que você, ao longo dessa lição, aprenda a partir da aula de hoje que Deus está te convocando para uma vida espiritual fervorosa, a partir da leitura bíblica que nós vamos estar realizando com você. E se eu estou ajudando você que está me ouvindo, me acompanhando, me assistindo, por gentileza, se inscreve aqui no Janderson Nascimento, tá? Deixa teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo. Muito obrigado você que toda semana comenta aqui com a gente, deixa o like, você, gente boa demais, que Deus te abençoe. Isso me ajuda tanto a evangelizar e continuar falando da palavra de Deus. Se você pode fazer isso, faça, coloca de onde você está me assistindo. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata agora sobre o seguinte argumento. A igreja de Éfeso era então formada na doutrina. A igreja foi formada no ensino. A igreja foi formada na doutrina. Vamos entender o aspecto dessa igreja. Por isso, em primeiro lugar, como proposta do pastor Elias Torralbo, nós vamos analisar a igreja de Éfeso. E é fundamental nós pegarmos um exemplo bíblico para entender o que é ser uma pessoa que é fundamentada no ensino bíblico, mas entender também que nós corremos o risco de perdermos essa essência. E precisamos em todo tempo, como o próprio John Wesley dizia, nos santificar, aceitar a Jesus, nos converter sempre e nos colocar em santificação para Deus. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você está então em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, onde nós vamos aprender sobre o amor ao próximo. E o primeiro subtópico, então, da aula de hoje, analisando com você, ponto a ponto, trata agora sobre a igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para as Escrituras e paramos para entender sobre a igreja de Éfeso, seu contexto, sua fundação, o pastor Elias Torralbo chega a dizer que Priscila e Áquila provavelmente desempenharam um papel extraordinário na igreja de Éfeso frente àquela comunidade. De acordo com a Bíblia, possivelmente eles cederam a sua própria residência, a sua casa, para estabelecer na sua casa a igreja. Atos 18, 19, 1 Coríntios capítulo 16, 19 vai confirmar isso. Então, Priscila e Áquila tinham recursos. Eram fabricantes de tendas, aproveitaram seus recursos. Eles tinham diversas casas também espalhadas pelo mundo, e uma dessas residências se localizava em Éfeso, e ali foi estabelecida então a igreja. Aproximadamente no ano de 52 depois de Cristo, tudo nos leva a crer que Paulo então se estabelece na cidade de Éfeso, onde ele se torna então o fundador daquela igreja, daquela comunidade. Paulo entrou naquela cidade e discipulou pessoas, falou de Cristo nas sinagogas, ganhou tanto judeus como não judeus. E você vai perceber também que a partir do capítulo 19 de Atos, você percebe então que Paulo ele se estabelece ali durante 3 anos
e ele anuncia as verdades de Cristo e diversas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Atos 19, versículo 1 ao 7. Paulo pregou com ousadia na cidade de Éfeso e nós vamos perceber que Paulo então teve a oportunidade de anunciar Cristo. Aquela igreja, ela é estabelecida por Paulo, mas aquela igreja também é mantida por um casal, Priscila e Áquila. Anos mais tarde, você vai perceber que eles discipulam também Apolo, um judeu de Alexandria, que traz uma grande contribuição para aquele período ali. Você percebe que a igreja ela se torna um grande polo doutrinário de ensino da palavra na Ásia. E dali são estabelecidas então missões para a cidade de Colossos, para a cidade de Laodiceia. Isso é citado lá em Apocalipse. Você vai perceber de forma muito clara também que o próprio Paulo ele se dedicou a ensinar as Escrituras. Não é à toa que durante 3 anos ele esteve naquela igreja. Então, a igreja que é discipulada, que é ensinada doutrinariamente, ela cresce ao ponto de aquela igreja crescer de tal maneira que se torna então um grande polo missionário na própria Ásia. Éfeso se torna uma referência aqui no Novo Testamento como uma das igrejas principais. Você vai ter Antioquia, você vai ter Éfeso, você vai ter a igreja de Jerusalém. Depois nós encontramos as demais sendo citadas, mas as principais são essas igrejas que têm uma fundamentação teológica e doutrinária muito forte. O ensino da palavra sendo demonstrado como o próprio pastor Elias Torralbo sugere. Anos mais tarde, nós vemos que quem pastoreia aquela igreja, o próprio Timóteo pastoreia aquela igreja, o próprio apóstolo João pastoreia aquela igreja se torna uma igreja que se torna uma igreja local com a responsabilidade de propagar a Cristo no mundo do Novo Testamento. Em segundo lugar, já avançando com você e mergulhando na palavra, nós vamos entender que a igreja de Éfeso tinha também os seus desafios, os principais desafios que aquela igreja tinha. Quais eram os desafios da igreja de Éfeso? Será que são desafios doutrinários? Será que são desafios de combater heresias? Será que são desafios de avançar no evangelho? Vamos entender isso com você. Conforme o pastor Elias Torralbo, comentarista da lição, a igreja de Éfeso apresentava, assim, desafios. E esses desafios são demonstrados pelo próprio apóstolo Paulo, que orientou a igreja a confiar na graça salvadora de Jesus. Isso se refere a desafios doutrinários, desafios de ensino também. A cidade de Éfeso ela é demonstrada e situada em um cenário de constante desenvolvimento no mundo do Novo Testamento. E ali se estabelece uma igreja que está em constante mudança. No primeiro século, você vai perceber que essa igreja está crescendo, está avançando. Ela é estabelecida na capital da Ásia Menor, mas aquela igreja que tem uma comunidade de pessoas que já naquela época era uma comunidade muito grande, você vai perceber que essa igreja tem o objetivo, então, de propagar a Cristo. Quando você lê Atos, capítulo 20, nós somos informados que Paulo prega naquela igreja, estabelece aquela igreja, e em Atos 20, quando ele já está se despedindo da igreja depois de 3 anos, o próprio apóstolo Paulo, ele traz uma perspectiva muito interessante e relevante. Ele orienta a igreja a permanecer no amor daquela comunidade. Quando Paulo pastoreia aquela igreja, ele deixa aquela igreja em um destaque. Qual é o destaque que aquela igreja tem? O amor daquela comunidade. Quando você lê especialmente essa visão de Paulo, você percebe que aquela igreja tem um amor. Mas Paulo também destaca outra coisa que a igreja de Éfeso possui no seu tempo de pastoreio: a fé daquela igreja. Olha, uma igreja que tem amor e tem fé. Uma igreja que tem fé como comunidade. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 15. Paulo cita muito bem sobre a fé daqueles irmãos e o amor e generosidade que aquela igreja tem. Olha que característica sensacional aqui. Uma igreja que está firmada na graça salvadora, tem o desafio de falar sobre isso, mas está fundamentada nela, mas ao mesmo tempo é uma igreja que é uma comunidade acolhedora de irmãos. Também você vai perceber dentro das Escrituras que as saudações locais presentes no Novo Testamento, referindo-se então à igreja, demonstra que aquela primeira carta escrita por Paulo, na realidade, essa carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, e não primeiro essa carta em si,
Essa carta é uma carta circular. Por que circular? Porque a saudação que é apresentada aqui demonstra que aquela carta, a carta aos Efésios, que foi escrita na prisão, deveria aparecer na igreja de Éfeso, ser lida lá, de lá ser estabelecida uma cópia e essa cópia ser levada para a comunidade de Colossos, para a comunidade de Laodiceia, porque essa igreja é uma igreja regional. Observe como aquela igreja tem desafios. Quando Paulo é preso no ano 60 a 62, ele pastoreia aquela igreja de forma à distância, em outras palavras, escrevendo cartas para aqueles irmãos. E aqui nós vamos perceber que aquela comunidade ela tem desafios. E o que Paulo elogia aquela comunidade? A sua fé e a sua comunhão, a sua fé e o seu amor, orientando os irmãos a permanecerem firmes na graça salvadora. Então, o primeiro desafio que você vai ver é uma igreja que precisa estar fundamentada e continuar sendo fundamentada na salvação em Jesus. A igreja local hoje também precisa ser fundamentada na salvação em Jesus. Você precisa ser fundamentado como igreja na salvação em Jesus. A tua igreja precisa propagar o ID, ser uma comunidade de amor fraternal, ser uma comunidade que abraça as pessoas. Isso ajuda a propagar o reino de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nesse primeiro ponto, eu quero demonstrar agora a firmeza doutrinária que a igreja de Éfeso também tinha. Olha, ela tinha desafios, mas tem firmeza, tem doutrina, tem ensino na palavra também. Conforme o pastor Elias Torralbo, historicamente falando, a igreja de Éfeso é uma das mais importantes igrejas conhecidas no Novo Testamento, como estou dizendo para você. A igreja de Éfeso era uma das igrejas locais mais mencionadas no Novo Testamento na Bíblia. E você vai perceber que o próprio Lucas também cita essa igreja em Atos de forma muito clara. Também essa igreja também é citada por João, através das palavras de Jesus, lá em Apocalipse. A igreja de Éfeso, ela se localizava então numa cidade rica, de uma grande oportunidade, uma igreja estrategicamente bem situada e organizada. A população também daquela comunidade era uma população idólatra, mas a igreja se estabelece ali para anunciar o reino de Deus. Naquela comunidade, você vai perceber que ali em Éfeso tinha um templo da deusa Diana, mas o evangelho é tão forte, tão poderoso, que traz um impacto sobre a religiosidade da cidade de Éfeso. Olha como essa igreja cresceu. Uma igreja que é firmada na doutrina da palavra, que apresenta Cristo, que apresenta então a salvação para todas as pessoas, ao ponto de ganhar outras comunidades. A igreja precisa ser uma influência missionária. A igreja precisa se destacar na sociedade. Se destacar de que maneira? Politicamente, religiosamente, educacionalmente, trazendo uma influência tão forte que demonstra o reino de Deus para alcançar vidas. Daí a necessidade de entendermos que essa igreja tem o objetivo de influenciar pessoas para o crescimento do reino de Deus. Quando olhamos para a igreja de Éfeso, descobrimos que essa igreja tem o objetivo de ser a igreja que faz a transformação em vida de pessoas que aceitam a Cristo. Uma igreja que tem o objetivo, então, de ser doutrinariamente falando. E como é que a gente pode se envolver doutrinariamente falando como igreja de Cristo? Ensinando o evangelho, as escrituras, a palavra de Deus, falando do amor de Deus para alcançar vidas, como a igreja de Éfeso também exerceu esse papel. Por isso, avançando, espero estar ajudando você que está me ouvindo, me acompanhando. Desejo a você a paz do Senhor. Se você pode, deixe um comentário aqui também. O segundo ponto vai tratar agora sobre outro argumento: o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Isso a igreja de Éfeso enfrentou. E nós precisamos também tomar cuidado com esse problema. Por isso, no segundo ponto, você que está me ouvindo e assistindo a gente através da Rádio Brasil FM, ou me acompanhando pelo Voz da Assembleia de Deus, aqui também, de forma muito especial, até mesmo no próprio YouTube, eu quero destacar para você um versículo que vale a pena você meditar sobre a importância do primeiro amor, que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 7. Você pode ler esse texto em sala de aula e já avançar para o primeiro subtópico, que destaca então as boas obras, porém sem amor.
Neste primeiro subtópico, como proposta do pastor Elias Torralbo, a igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes obras sem o amor. E você pode caminhar para o Apocalipse agora, para entender a diferença disso. Quando você vai para o ano 60 a 62, quando Paulo está preso, você percebe que na sua prisão domiciliar, Paulo escreve uma carta e exalta o amor daquela igreja e a firmeza na doutrina. Mas quando nós vamos agora para o texto de Apocalipse, ano 90, você percebe que em um processo de 40 anos depois, a igreja perde o primeiro amor. Tem obras, mas não tem o primeiro amor. E isso é um perigo. Isso não é saudável. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos observar esse alerta do próprio Jesus. O próprio Jesus faz questão de dizer na carta de Apocalipse que aquela igreja era uma igreja que se estabeleceu de forma doutrinária muito forte, mas perdeu a essência do primeiro amor. Sabe o que isso significa? Que nós também devemos ter uma firmeza doutrinária também bíblica, teológica, muito coerente, mas não podemos perder a essência de adorar a Deus, de glorificar a Jesus, de se colocar à disposição para amar a Cristo, de se colocar à disposição para evangelizar. Apocalipse 2:1 descreve que Jesus é aquele que passeia no meio da sua igreja, e nós entendemos então que como igreja de Cristo precisamos aprender a respeito dessa promessa, sobre permanecer no primeiro amor e valorizar isso. Devemos ter boas obras, claro que sim. Devemos ter uma doutrina fundamentada tremenda na palavra, mas não podemos perder a essência de adorar a Jesus, de abraçar as pessoas, de glorificar a Deus, de falar em línguas. Isso faz parte da nossa identidade como pentecostais. E como pentecostais nós crescemos em Cristo nessa adoração com entusiasmo, porque isso faz parte da nossa identidade. Não podemos perder o primeiro amor, que é amar a Jesus de todo o coração, como Senhor e Salvador da nossa vida, e você também precisa disso. Em segundo lugar, já avançando no segundo subtópico, nós vamos falar então sobre o valor das boas lembranças. Segundo o pastor Elias Torralbo, nós precisamos aprender que a igreja de Éfeso, ela recebeu uma oportunidade de resgatar a sua essência espiritual a partir da própria orientação do próprio Senhor Jesus. Quando nós aprendemos sobre a doutrina bíblica, ela tem o objetivo então de nos ensinar a respeito de princípios da nossa fé. Paulo ele tem a oportunidade de sistematizar a fé e dentro das escrituras nós conhecemos então essa sistematização, a construção desses pilares da fé. Wayne Grudem também faz questão de descrever que a fé explicada ou a fé sistematizada traz uma riqueza doutrinária para a vida daqueles que se alimentam dessa fé. Quando você olha para a igreja de Éfeso, o próprio Jesus, então, alerta aquela igreja a recordar o primeiro amor, a ter um olhar sobre as suas lembranças, a observar que aquela igreja tinha doutrina, mas tinha primeiro amor, mas agora só tem doutrina e faltou o primeiro amor. Nós não podemos nos apegar apenas à religiosidade, mas precisamos ter a essência de Cristo. Tem pessoas que se preocupam somente com a sua frequência na igreja local e se esquecem de conversar com o dono da igreja, que é Jesus, em oração. A nossa vida espiritual deve então ser fundamentada na doutrina, mas ao mesmo tempo ser uma igreja local que se coloca à disposição para construir uma história, mas uma história que valoriza o primeiro amor, valoriza essa essência do fervor espiritual em Jesus, em lembrar das nossas histórias passadas. Quando nós olhamos para o movimento pentecostal, percebemos então diversas histórias de irmãos que chegavam na igreja, dobravam seus joelhos e traziam um lenço para dobrar o seu coração e quebrantar o seu coração a Deus. Como nós precisamos lembrar disso? Como nós precisamos resgatar esse primeiro amor? Como nós precisamos resgatar a própria reverência de adorar a Deus por sua palavra, de adorar a Deus na evangelização, nos colocarmos à disposição para falar de Cristo. A nossa geração não pode ser uma geração influenciada somente por redes sociais, mas deve ser influenciada pelo amor e a essência de servir a Deus.
Pega isso e deixa o Senhor falar com você na escola bíblica. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico desse segundo ponto, nós vamos aprender sobre o argumento de volta ao primeiro amor. O pastor Elias Torralba aborda que a igreja, que agora tem 40 anos, que é a igreja de Éfeso, citada em Apocalipse, é a igreja que tinha paciência, que tinha doutrina, que tinha ensinamento, mas Jesus estava convocando aquela igreja para voltar para o primeiro amor. A essência de amar a Jesus com todo o seu coração e com toda a sua força. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada por Jesus por suas obras. Foi elogiada por Jesus pela perseverança na doutrina, mas faltou o primeiro amor. Nós precisamos entender, a partir da leitura de Apocalipse 2:2, que aquela igreja tinha diversos elogios, mas faltava o primeiro amor. Nós não podemos perder a essência do primeiro amor. Quando olhamos para as Escrituras, entendemos então que a igreja de Éfeso nos ensina ao apego ao ensino, mas nos ensina também, Apocalipse, ao apego ao fervor. Olha, tem muita gente que sabe escrever um sermão hermeneuticamente muito bem, sabe examinar as Escrituras muito bem doutrinariamente falando, mas não tem unção, não tem graça, não tem primeiro amor. Quando me refiro a unção, não estou falando de gritaria, de tom de voz. Estou me referindo a ter comunhão com Cristo. Quando a pessoa abre a boca a tal ponto que as pessoas sentem a presença de Deus se manifestar através do seu ministério e através da sua vida. Você não pode perder essa essência. A essência de se dobrar e dizer: Jesus, eu dependo de ti. Jesus, eu quero servir ao Senhor. Eu não posso perder essa essência de me dobrar e dizer: Cristo, eu preciso de ti. Nós precisamos do Senhor em todo tempo e precisamos para crescer em Jesus. Já avançando, finalizando a aula de hoje, terceiro e último ponto trata então sobre essa perspectiva de que não há contradição entre a doutrina e o fervor. A doutrina e o fervor espiritual andam juntos. Nós não podemos perder essa essência e que Deus coloque isso no seu coração. Chegamos então no terceiro e último ponto da aula de hoje, para você entender que não há contradição entre o estudo da palavra, entre o estudo da teologia e a busca pelo fervor. Tem gente que diz: olha, quem estuda a palavra fica frio. Não é assim. Não há contradição. Você precisa entender que cada vez que você estuda a palavra e se apega ao primeiro amor, você então tem a essência da verdadeira doutrina do primeiro amor. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com vocês, está em 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz que o amor evidencia, então, que nós somos nascidos de Deus. E o primeiro subtópico do terceiro e último ponto trata sobre os problemas ou o problema dos extremos, quando a pessoa, então, só anda para um lado ou para o outro. O autor da lição, pastor Elias Torralbo, descreve então que a igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no primeiro amor. Esse cuidado você já entendeu que nós precisamos ter. A igreja era marcada por boas obras, mas perdeu a essência então do primeiro amor, como está em Apocalipse 2:4, e Jesus alerta essa igreja para voltar para o primeiro amor. Nós não podemos entrar nos extremos. De que maneira? A pessoa ela entra em um caminho, estudando especialmente a doutrina, a palavra de Deus, e se perde nas suas correntes teológicas, por não conhecer o primeiro amor. É fundamental que você em Cristo tenha um encontro com o Senhor e permaneça no primeiro amor. Para você interpretar as Escrituras hermeneuticamente bem, você precisa compreender que é necessário você ter uma convicção em Jesus, crer que Deus existe, acreditar na pessoa de Jesus e amar o Senhor. Porque há diferenças na leitura. Quando uma pessoa não crê em Jesus e não tem a essência com o primeiro amor, essa pessoa estuda a teologia, estuda a doutrina, mas não há diferença. Só conhece hermeneuticamente falando. Quando a pessoa aceita Cristo e se coloca à disposição, o casamento é perfeito. Porque a pessoa agora ela está lendo o texto, está estudando a doutrina e entendendo que
Aquilo ali só tem valor se você colocar em prática no seu coração. Nós que somos pentecostais trabalhamos muito essa visão da teologia prática. Como assim? Valorizamos a essência do primeiro amor. A pessoa precisa valorizar essa essência de estar servindo a Jesus e estudar as escrituras, sim. Quando você observa essa questão, você vai perceber que o próprio Jesus descreveu que ele estava caminhando entre os candelabros. E isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Ele se revela para nós na sua essência. E se revelando para nós, ele também nos convida para voltar com zelo para esse primeiro amor. E daí o entendimento que, como pessoas cristãs, precisamos estudar a Bíblia, mas não abrir mão da oração. Estudar a Bíblia, mas não abrir mão da essência de buscar a Deus. Estudar as Escrituras, mas não abrir mão do fervor, da adoração, servindo a Deus em todo o tempo, como nós aprendemos. Caminhando, segundo o subtópico do terceiro ponto, trata agora sobre a importância de um equilíbrio, como nós precisamos, então, ter um equilíbrio espiritual, andando no primeiro amor para adorar Jesus. O pastor Elias Torralbo também descreve, a partir da leitura da igreja de Éfeso, que essa igreja tinha o seu zelo doutrinário, valorizou muito isso e se esqueceu dessa essência do primeiro amor. A carta, quando você analisa a carta de Éfeso e compara ela com o texto de Atos, compara ela com Apocalipse, você percebe que na carta a igreja tinha isso. Se perdeu com o tempo. A igreja não nasceu sem isso. E aqui você para entender de forma muito clara que Jesus também dá uma promessa para aquela igreja. Apocalipse 2,7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, e essa árvore é aquela que está no meio do paraíso de Deus. Olha que promessa que foi estabelecida por Jesus, se aquela igreja voltasse para o primeiro amor, o equilíbrio. Na vida espiritual, nós também precisamos ter o equilíbrio. Existem pessoas que são anti-intelectuais dentro do movimento pentecostal, rejeitam os irmãos que estudam a palavra. Não entre por esse caminho. Isso não é sadio. A igreja está em constante mudança. É necessário que Deus levante pastores, obreiros, professores, professoras, capacitados com Bíblia, com teologia, para apresentar as respostas aos questionamentos desse tempo a partir da nossa leitura pentecostal. Mas é necessário também que essas pessoas levantadas se coloquem à disposição para ser servo, se colocar à disposição para orar, para servir na igreja local, para ser crente, adorando a Jesus de forma muito preciosa. Porque a promessa que Cristo estabeleceu para a sua igreja não é uma alegria passageira. É da árvore da vida, é para todo o tempo. Nós precisamos entender o sentido do equilíbrio. Você precisa buscar a ferramenta teológica para crescer, mas utilizar também a ferramenta espiritual da oração, a ferramenta de amolar o machado para servir a Cristo em todo o tempo. Quando o machado não está amolado, você tem que bater mais forte. Mas quando ele está amolado, afiado, Deus te usa com a ferramenta que ele tem colocado em suas mãos. Muitas pessoas se questionam por que eu não estou pregando em determinado local ainda. Eu tenho unção, mas falta a ferramenta, falta a palavra. Alguns se questionam, eu tenho a palavra, mas falta outro detalhe, a unção. Quem estabelece na obra o crescimento é o próprio Deus, e é Ele que direciona pessoas, e Ele também pode direcionar você. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico da lição, do terceiro ponto, nós vamos abordar agora sobre a doutrina e o fervor espiritual, uma combinação que é perfeita para a nossa vida. O pastor Elias Torralbo finaliza a lição valorizando essa combinação de ensino da palavra e busca pelo fervor. Não somente por uma religiosidade, mas a busca pelo fervor, como nós precisamos buscar o fervor espiritual. Hernandes Dias Lopes, em seu texto, falando sobre paixão e piedade, eu achei sensacional esse material, ele destaca que antes de ensinar alguém a pregar, nós precisamos ensinar os nossos novos obreiros, essa nova geração, a orar. É a partir da oração que nós temos os melhores sermões. Nós precisamos entender que existe uma turma que pensa que ir para a internet, encontrar um sermão pronto, funciona. Não funciona.
Se você em Cristo orar a Deus, Deus vai te dar condições para ser um instrumento na sua mão. Deus vai te dar sabedoria pelo um verdadeiro avivamento da palavra. E o que é um avivamento da palavra? O próprio pastor Israel Araújo, ele descreve que um avivamento da palavra é um avivamento pelo ensino bíblico, mas que é produzido pela essência do genuíno evangelho. Oh, glória! E nós precisamos entender que o avivamento, ele vem da parte do Espírito Santo. Esse avivamento, ele vem para durar, ele vem para estabelecer no teu coração esse crescimento. O pastor Israel também destaca que se nós dependermos de Cristo de forma constante, o Senhor nos usará de forma poderosa. E concluindo a lição, o pastor Elias Torralbo destaca a igreja de Éfeso como um exemplo de uma igreja bem estruturada, de uma igreja que não tinha problemas doutrinários, mas precisava voltar para o primeiro amor, e nós não podemos perder essa essência. E eu espero que essa aula possa ter te edificado em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, teu likezinho, se inscreve no canal. Não se esquece que na próxima terça-feira eu vou estar por aqui com vocês às 17 horas no Voz da Bleia e às 18 horas no YouTube, tá? Você pode me seguir, acompanha a gente pelas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, @JandersonNascimento ou Facilita EBD. Você encontra a gente e lá nós vamos ter o prazer de te receber. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. O meu desejo é que o Senhor fale ao teu coração pela palavra, mas agora eu quero também orar por você que vai ministrar essa aula em nome do Senhor Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo então a direção de Deus sobre esse trabalho para que o Senhor te abençoe de forma poderosa. Vamos orar. Se você está afastado de Jesus, você pode aceitar a Cristo aqui através dessa aula. Só você comentar, eu quero aceitar Jesus. Eu quero orar por você que perdeu o primeiro amor, que está frio. Eu quero orar por você para que Deus te fortaleça, para que Deus coloque na essência o equilíbrio no teu coração, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora, como igreja de Cristo, eu oro pela vida do teu servo e da tua serva, que vai ministrar essa lição. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria para o teu filho. Eu oro para que o Senhor dê capacidade para a tua filha. Eu oro para que o Senhor venha dar palavra no coração do teu servo e serva. Usa-os na verdade e usa-os, Senhor, para que os seus alunos sejam edificados em ti. Oro por essa pessoa que está retornando para ti, retornando para o primeiro amor. Capacita o teu filho, a tua filha. Abençoa a sua casa, o seu lar. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto do pastor Elias Torralbo. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Esse texto é o livro de apoio da lição, o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Você vai encontrar esse material no site da editora CPAD. Entra lá, gente, pede o seu. Vale muito a pena para você estudar ainda mais nesse trimestre. Dá tempo ainda de você adquirir o seu. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, quero trazer como dica para que você possa utilizar esse material. Conhecendo então a nossa doutrina, é da editora CPAD, você também vai achar no site. Te aguardo por aqui na próxima terça-feira, às 18 horas, se Deus quiser. E na próxima terça nós vamos trabalhar a lição 7, onde nós vamos aprender sobre a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração. Até a próxima terça-feira, às 18 horas, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @Facilita EBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.